Fala aí, meus ressuscitados! Tudo bem, gente? Muito boa segunda pra vocês. Tô aqui pra fazer café com o Beckler. Tá aqui, ó. Tem café, tem café. Ó, tem sim. E tá bom, hein? Ficou forte, eu gosto. Coloco leite em pó, que é pra ficar mais cremoso, menos aguado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não vou esquecer o que eu vou falar com vocês. Sexta-feira vi Napoli e Lecce. E aí depois, no sábado, vi o jogo do Chelsea contra o Wolverhampton, vi Manchester City contra Southampton, vi Real Madrid contra Villarreal 4, vi o Bayern de Munique contra o Freiburg 5, vou falar alguma coisinha do Paris Saint-Germain contra o Nice 6 e futebol brasileiro, Atlético e América e Fla-Flu. Então bora lá, começando na sexta-feira, o Napoli ganhou do Lecce 2-1, fora de casa, com menos brilho, hein? Tomou aquele 4-0 do Milan e ganhou do Lecce assim o Napoli. Voltou pior da data FIFA. Eu acho que quando o campeonato vai acabando, existe um ponto de ansiedade de ganhar logo o campeonato, de tensão para que as coisas aconteçam logo, que é normal que alguns times comecem a jogar um pouco pior quando já está na reta final. Uma coisa que você tem que levar muito em consideração é a ausência do Osimhen. Faz muita falta ao time do Napoli. É um time que só sabe atacar. Tava 2-1 contra o Lecce e o Napoli não conseguia controlar o jogo porque só atacava. E o Osimhen faz muita falta para esse time por como ataca, como junta os jogadores, como melhora o Kvaratskhelia. O Kvara jogou pior esses dois jogos na ausência do Osimhen. Então faz falta demais. Foi um gol do Di Lorenzo num rebote de escanteio no primeiro tempo e um gol contra no segundo. Assim, foram dois gols feios, pouco trabalhados do Napoli, que agora tem o Milan no meio de semana. O Milan empatou com o Empoli e não assistiu o jogo. Mas acho que o Milan se dá bem ou se sente mais confortável, talvez, jogando menos bonito como o Napoli, menos vistoso como o Napoli do que como o time que vai ser campeão italiano precisa. Vantagem que tem para Lazio, se ganhar 3 jogos é campeão italiano, 3 em 9, cá entre nós, o título italiano vai vir. Passando para falar no sábado, eu não lembro agora a ordem dos jogos, mas eu vou começar com Manchester City e Southampton. 4-1, mais 2 gols do Haaland. O que me chama muita atenção nesse jogo é como o Manchester City demorou para gerar perigo. Que seja, o segundo tempo, quando o Southampton está perdendo e vai para cima, o Manchester City faz as coisas muito bem. Quando ele começa a ter espaço e encontrar o espaço, especialmente se é para correr e você tem um Haaland para atacar, você tem uma garantia de alguns gols. E o segundo tempo do Manchester City é assim. O Haaland faz mais um gol em contra-ataque, depois ainda entra o Julian Álvares no lugar dele. E o Julian Álvares também, como sempre, como quase sempre, marca. Mas no primeiro tempo custou, hein? Custou, não achava espaço, praticamente não conseguia trocar passe no campo de ataque, não gerou perigo. O melhor jogador do time, além do Haaland, que faz muitos gols e que decide demais, é o Kevin De Bruyne, que está jogando demais. A acelerada do Kevin De Bruyne de fevereiro para cá é forte. Acho que ele chega muito forte, por exemplo, para mata-mata de Liga dos Campeões. E jogou muito bem de novo contra o Southampton nessa vitória. Passando desse jogo do Manchester City, tem jogo do Chelsea contra Wolverhampton, que foi antes, né, do jogo do Manchester City, inclusive. Perdeu de 1-0. É muito difícil, cara. Eu tô indo para Madrid daqui a poucos minutos. Quando esse vídeo for publicado, acho que eu já estarei em Madrid, inclusive. Tô gravando um pouquinho antes de sair para a estação. Vi o jogo contra o Liverpool, muito ruim. Vi o jogo contra o Wolverhampton, pior ainda. O Chelsea vinha jogando num 3-4-3, aí colocou o Kanté no lugar do Sterling contra o Liverpool, foi para um 3-5-2, um pouco mais protegido. E aí depois foi para um 4-4-2, um 4-3-3, nessa partida contra o Wolverhampton. Atacou muito mal, não consegue ter ritmo, não consegue pressionar, não consegue se impor. Os jogadores parecem piores do que são. Enfim, vamos ver o que o Lampard vai preparar para o Santiago Bernabéu, mas achei o Chelsea muito ruim e muito frágil, e um time muito fácil de se quebrar, que não ataca bem, que finaliza muito mal as jogadas e que na defesa não é sólido, como por exemplo quando saiu o Lampard e chegou o Thomas Tuchel, deixou o time mais sólido para arrancar naquela Liga dos Campeões de 2021. Viu o Chelsea, viu o adversário do Chelsea, viu o Real Madrid jogar contra o Villarreal, depois de ter ganhado do Barcelona daquela descarga de adrenalina e estando 12 pontos atrás do Barça, é completamente normal que o Real Madrid já entre olhando para o Campeonato Espanhol de um outro jeito, de uma outra forma, que não tem nada a ver com o que vai ser o jogo da Liga dos Campeões. Só o Vinícius Júnior que leva muito a sério, e eu acho curioso como
Ao Vinícius o caos lhe vai muito bem, como ele gosta do caos, como ele provoca o caos porque ele se sente confortável ali. Eu falei na sexta-feira, eu vi que teve gente que não gostou, que eu chamei o Vini de provocador. O Vini é um provocador e ser provocador não é um defeito absurdo de um jogador, é uma característica. E eu tô falando isso baseado em informação, tá? Conheço muita gente próxima ao Vini, o grande ídolo dele é o Neymar, eles consideram o Neymar um provocador também. E eles sabem que o Vinícius é provocador. Outra coisa é se a reação é desproporcional dele tomar muita pancada e se a torcida não vai gostar dele a ponto de querer ofender com ofensas raciais. Isso é uma escalada que não condiz com as provocações dele. Mas que ele é um provocador, ele é, e ele vai provocando o Foyth, lateral direito do Villarreal, e ele vai crescendo à medida que isso vai acontecendo. O golaço do Vinícius sai logo depois de um entreveiro entre os dois, uma falta que não deu cartão, acho que já deveria ter recebido o cartão amarelo Foyth muito antes pelas contínuas faltas em cima do Vinícius. Ele domina a bola de costas e um pouco depois ele recebe na frente para passar por dentro de toda a defesa do Villarreal e marcar. Mas era um meio-campo reserva, era um time que não vai ter a mesma pegada, com o Benzema completamente diferente do que vai ser contra o Chelsea. Só o Vinícius praticamente levou a sério, fez um golaço. E o time do Kik Setien é muito bem treinado, né? O Villarreal do Kik Setien tem a cara do Kik Setien, não desperdiça a bola, toca muito bem. O Parejo brilha muito nesse tipo de time, que valoriza a posse de bola, como o Parejo tá jogando bem. E o Chukwueze tá crescendo também. O atacante nigeriano fez 2 golaços contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, na ausência do Gerard Moreno, conseguiu colocar o time nas costas e conseguir essa grande vitória para o Villarreal, que ainda está brigando por Liga dos Campeões. Vale pouco para o Real Madrid, é ótimo para o Barcelona. Hoje à noite o Barcelona vai jogar contra o Girona, pode abrir 15. Real Madrid praticamente abre mão do Campeonato Espanhol pensando nos jogos de mata-mata, que é onde depois de uma temporada passada inteira com o pé no acelerador, que é onde acho que o Real Madrid consegue se motivar física e mentalmente para os jogos de mata-mata. Então já falei de Napoli, de Manchester City, de Chelsea, de Real Madrid, Bayern de Munique e Freiburg. O Bayern de Munique mudou de novo a sua forma de jogar. Eu não assisti o jogo com o Freiburg no meio de semana. Eu tinha assistido no final de semana passada contra o Dortmund, tinha jogado num 4-2-3-1 normal. Dessa vez o Thomas Tuchel dá um passo à frente, né? Ele tira o Choupo-Moting, coloca um time mais móvel na frente, mas tira também o Goretzka para colocar o Musiala mais perto do Kimmich, é quase um 4-1-4-1. E é um time muito ofensivo, que joga na casa do Freiburg, que praticamente eu não deixo o Freiburg criar. Eu acho que é um time mais ofensivo, mas que defende mais na frente, então não sofre tanto atrás, mas que teve muita dificuldade de abrir a defesa rival. A vitória sai com um golaço do De Ligt de fora da área, mas tem alguns jogadores que precisam voltar a um nível que eles já demonstraram. Gnabry, Sané, esses caras que o próprio Sadio Mané, esses caras que quando a gente vê no papel são tão bons, mas que na prática precisam jogar mais, precisam jogar melhor. Eu acho que o Thomas Tuchel está tentando fazer é colocar esses caras em campo para recuperar eles. Que tenham minutos, que façam gols, que tenham rodagem, só assim você recupera o jogador. Você não recupera o jogador em banco de reservas. O jogador se recupera jogando, mas esses eu estou sentindo muito abaixo do que podem demonstrar. Até o Thomas Müller deu uma caída também nas últimas semanas. Mas vamos ver o jogo contra o Manchester City, como que vai ser esse time fora do contexto alemão, porque fora do contexto alemão tem funcionado, né? Ganhou todos os jogos da Champions. Na Alemanha, curiosamente, tem sofrido mais e sofreu para ganhar do Freiburg, depois de mais uma semana turbulenta de ter sido eliminado na Copa da Alemanha. Sobre Paris Saint-Germain e Nice, 2-0, só coisinhas, porque Paris Saint-Germain não muda muito a nota das coisas. Muito mau jogo do Mbappé, um dos piores jogos que eu já vi do Mbappé, se não o pior jogo que eu já vi dele. E como que até o Messi tentou ajudar o Mbappé no final, né? O Mbappé sempre muito fissurado por marcar, já estava 2-0 nos acréscimos do segundo tempo, o Messi pega um rebote e passa a bola para o Mbappé sem goleiro e ele consegue mandar a bola na lua. Então, primeiro a boa atitude do Messi, de não querer fazer todos os gols e de tentar ajudar o companheiro, e outra a má atuação que teve o Kylian Mbappé. No domingo, de futebol europeu foi isso. No domingo eu não assisti Liverpool e Arsenal, estava no almoço de Páscoa que foi alargando, então voltei para casa tarde, a ponto de assistir Atlético e América e Fla-Flu. Sobre Atlético e América, o Atlético ainda joga muito mal para o que pode jogar, eu acho, mas é curioso que eu estava em Belo Horizonte, estava há algumas semanas, e estava vendo a notícia de que o Atlético estava enxugando folha salarial. Eu falei, cara, como é que você enxuga folha salarial no final de março? Você faz em novembro, em dezembro, no final de março já tem que estar com o time pronto. O Atlético estava
saindo Ademir, saindo Sacha, o elenco é desequilibrado, tem pouca gente na frente, porque tá me enxugando folha salarial. No meio do ano, assim, já, assim, 3 anos já rodados de 2023 e tá enxugando folha salarial. Pareceu estranhíssimo o planejamento esportivo do Atlético, que depende muito do Hulk. Então, faz o gol no primeiro tempo, quando estava jogando pior, um pênalti bobo do Arthur, que jogou muito mal, lateral direito do América, vendido ao Bayer Leverkusen, foi substituído no intervalo. Faz o gol depois de um pênalti bobo dele, e no segundo tempo os contra-ataques do Atlético acabam matando, com o América pressionando, mas sem conseguir criar muito. Foi muito Atlético para pouco América, basicamente. O Atlético conseguiu se impor. E no Fla-Flu, como joga bem o Fluminense do Fernando Diniz, eu acho que com o Marcelo eu vi um ponto mais de pausa no time, né, nesse domingo. Acho que o Marcelo dá isso na experiência e a qualidade dele, até pela característica dele, é um jogador mais de pausa do que de acelerar. Mas junta muita gente perto da bola, sai bem dos apuros que o adversário causa. Quando está inspirado, tudo funciona. Quando está bem fisicamente, porque o que tem que fazer o Arias, o que tem que fazer o André, o que tem que fazer do outro lado, o atacante de um lado é o Arias, Cano e o atacante pela esquerda, que, bom, agora eu me esqueci. E me esqueci de tonto, porque acho que é alguém bem conhecido. Mas esses caras têm que fazer muito trabalho, têm que se deslocar demais. Então, quando esse time está bem fisicamente e esse time está inspirado, joga muito bem, muito mal o Flamengo. Tem cara de nada, eu acho esquisitíssimo você colocar um 3-4-3 para marcar tão atrás. 3-4-3 você tem que jogar com a bola, tem que pressionar muito o adversário e não colocar Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa para sair correndo atrás dos caras do Fluminense, correndo mal, correndo atrasado, dando muito espaço no meio, porque os alas jogavam muito recuados, deixavam o Gerson e o João Gomes, não, o João Gomes está no Wolverhampton, o Gerson e o volante do lado dele, praticamente entregues ao meio campo do Fluminense, que tinha muita gente. Enfim, como foi presa fácil o Flamengo a esse Fluminense, que desigual que foi o jogo entre os dois. É isso, meu povo, o café vai acabar agora. Acabou agora, eu vou sair para a estação agora, também está em cima da hora. Hoje à noite assisto Barcelona e Girona de Madrid, faço vídeo para vocês. Amanhã de manhã, terça de manhã, tem vídeo com prévia da Champions, com análises dos jogos e dicas também para vocês. Na terça-feira à noite, um vídeo depois de Manchester City e Bayern de Munique com o que eu achei. Na quarta-feira à noite, diretamente do Santiago Bernabéu, um vídeo com o que eu achei de Real Madrid e Chelsea. Lembrando que todos os jogos da Champions estão na HBO Max. Vocês façam o favor de assinar a HBO Max, é baratinho, e assistir com a gente. Além do futebol, da Liga dos Campeões, tem um ótimo catálogo de filmes e de séries. Então depois do Real Madrid e Chelsea, eu volto para Barcelona. Sexta-feira, vídeo respondendo pergunta. E aí segue a agenda. Tá falado? Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Faça favor de curtir e de se inscrever para me ajudar. E até daqui a pouco, porque hoje à noite tem mais. Valeu, gente. Um beijo para vocês.